Caríssimos irmãos e irmãs, estamos de volta com mais um episódio, desta vez com o terceiro capítulo da carta aos Romanos. Dando continuidade nesta meditação, nestes estudos, rezando, orando, estudando junto à Palavra de Deus neste mês das Sagradas Escrituras, o mês da Bíblia. É proposto então a carta aos Romanos. Estamos já no nosso percurso no terceiro capítulo. O terceiro capítulo, ele é o coração do Evangelho de São Paulo, né? Ele mostra ali, ele coloca, digamos, as coordenadas das suas teses que depois serão discutidas, analisadas e expostas durante todos os outros capítulos. Com uma frase muito conhecida e que já os autores, os estudiosos, os exegetas e teólogos já derramaram rios, né, de tintas sobre esta frase tão importante e que é norteadora no pensamento teológico de Paulo. Todos pecaram, mas todos são gratuitamente justificados em Cristo Jesus. A lei não salva, mas é confirmada pela fé, que nos abre a graça. Então, este capítulo ele é um convite, na verdade, né, a abandonar toda a soberba religiosa, a confiar radicalmente na misericórdia de Deus. Vamos perceber muito isso lendo esses 31 versículos que nós temos neste capítulo terceiro. Esse capítulo terceiro, ele, como sempre, nós estamos olhando essa parte hermenêutica, olhando por bloco, e o terceiro também não é diferente. Nós temos algumas estruturas. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao versículo 8, onde Paulo ele responde às objeções judaicas. Qual a vantagem do judeu? Ele mesmo faz essa pergunta, né? Eu já disse nos episódios anteriores, falando dessa técnica literária usada por Paulo, que é a diatriba. Ele mesmo vai conversando e respondendo, criando um personagem imaginário. Qual é a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Algo tão importante defendida pelos judeus. E a resposta é: o privilégio, né, está em receber os oráculos de Deus. Mas isso não isenta do juízo divino, né? Quando ele diz, mesmo vocês sendo povo eleito, sendo povo escolhido, receberam essa grande responsabilidade, né, mas vocês não estão isentos do juízo. Todos pecaram e todos estão necessitados, carentes da graça de Deus. No bloco segundo, nós temos do versículo 9 ao versículo 20, todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Paulo reúne uma série de citações do Antigo Testamento para demonstrar a corrupção universal da humanidade. Não há justo, nem sequer um. Então, todos carecem da graça de Deus. Ele vai mostrando essa parte escura e frágil do humano, para depois mostrar o quanto, de fato, todos precisam acolher na fé a salvação que vem de Cristo Jesus e não da lei. E esse vai ser um grande impasse, uma grande discussão, analisar nessa contraposição de que a lei, de fato, ela não salva. Esse vai ser um dos grandes embates, trabalho e missão de Paulo, mostrar que a lei ela tem uma função, mas não é uma função salvífica. A lei, a função dela é uma função pedagógica, né? O centro do capítulo, aqui nós já estamos no próximo bloco, que vai do versículo 21 ao 26, o centro do capítulo é de toda a teologia paulina. A justificação não vem pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso marca muito o pensamento paulino, não só paulino, como toda a tradição cristã, a teologia da graça, vai ser sempre levado em consideração essa afirmação de Paulo. Deus manifesta a sua justiça, que se dá como graça através da redenção realizada em Cristo, e não por mérito. Isso é muito importante entendermos. E já no último bloco, já no versículo 27 e 31, nós temos: não há espaço para a vanglória. Deus é Deus de judeus e gentios. A fé confirma a lei em seu verdadeiro sentido. Ou seja, não é que Paulo ele vai abandonar a lei. No capítulo 7, quando nós estivermos estudando, ele vai fazer uma outra pergunta. E a lei? Podemos abandoná-la, jogá-la fora? Jamais, né? Jamais. Simplesmente temos que colocar a lei no seu devido lugar, né? Dentro do panorâmica da economia salvífica. A lei tem a sua função, sim,
mas ela não é uma função salvífica. E os judeus olhavam para a lei e via quase como, de fato, nessa direção, com essa ótica de que a lei salvaria a humanidade. Mas a salvação vem única e exclusivamente de Cristo Jesus. Do ponto de vista teológico, nós temos 3 pontos fundamentais. A condição universal do pecado, a partir do versículo 23, todos pecaram, então não tem ninguém que não pecou, todos pecaram. O pecado não é apenas transgressão de normas, mas uma condição existencial de afastamento de Deus. A justiça pela fé, isso aí é muito interessante, é o grande anúncio. Agora, sem a lei, manifestou-se a justiça de Deus. Esta justiça não é retributiva, mas salvífica. É dom gratuito, recebido pela fé. Aqui nasce o eixo da doutrina da justificação, que marcará toda a teologia cristã, especialmente Agostinho, Lutero também, com toda a sua forma particular de tratar deste assunto, mas nós vamos perceber muito essa discussão da salvação através da fé. E a fé, como diz o Papa Bento XVI, a fé não é uma ideia, a fé é uma pessoa, é um encontro com o próprio Cristo. E a partir deste encontro, sim, tem a salvação gratuita. Então todos pecaram, mas todos não estão abandonados. Deus manda o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Aí entra um conceito muito importante, sobretudo no versículo 25, que é o conceito de hilasterion. É um conceito muito importante, associado ao propiciatório do templo. Jesus é apresentado como lugar de encontro entre a misericórdia de Deus e o pecado do homem. A cruz é o novo propiciatório, onde se manifesta o perdão e a reconciliação. É interessante porque esse é um termo técnico, e você que está me ouvindo, você que está acompanhando esses estudos, é bom a gente voltar um pouquinho no Antigo Testamento e entender qual era a função desse termo tão importante na teologia do Antigo Testamento e por que Paulo ele traz para a sua teologia já no Novo Testamento e de maneira tão expressiva comparando a Cristo Jesus. A origem, de fato, desse termo é no Antigo Testamento, na língua hebraica. Na língua hebraica o termo é kaporet. Deriva de kafar, que significa cobrir ou espiar. Era a tampa, praticamente, a tampa da Arca da Aliança. Ficava ali no Santo dos Santos, dentro do templo, o lugar mais sagrado para os judeus. Feita de ouro, ouro puro, colocado sobre a arca, e continha, como nós todos sabemos, as tábuas da lei. Se você quiser informações mais específicas, é só você ir conferir no livro do Êxodo, capítulo 25, a 17 a 22. Sobre essa tampa estavam 2 figuras de querubins. Nós temos essas informações também, voltadas uma para a outra. Então, o propiciatório era considerado o trono invisível de Deus. Ali me encontrarei contigo, Salmo o Êxodo 25, 22. Ou seja, era o lugar onde Deus manifestava a sua presença nos santos dos santos. Quando ele traz essa imagem, esse termo para a sua carta, ele está trazendo uma mensagem muito forte. Tinha uma função litúrgica muito interessante, sobretudo no dia do Yom Kippur, Era o grande dia da purificação. O sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório. Essa informação nós temos no capítulo 16, versículo 14 e 15 de Levítico. Então, esse rito significa a purificação do povo e a reconciliação com Deus. Então, quando ele diz que agora o propiciatório é Cristo Jesus, ou seja, o povo judaico, ele oferecia sangue para Deus, tocando nesta tampa, ele se sentia reconciliado oferecendo sangue para Deus. Agora em Cristo Jesus é o próprio Deus que oferece o sangue do seu Filho para nos reconciliar. Então, se no Antigo Testamento era um símbolo, em Cristo Jesus já é realidade. Se no Antigo Testamento era algo temporâneo, no Novo Testamento em Cristo Jesus é pleno. É pleno. Então quem encontra Cristo encontra sim a misericórdia plena. Deus apresentou como propiciatório pelo seu sangue mediante a fé. Isso aqui é o capítulo 3, versículo 25 de Romanos. Então Cristo de fato traz para nós a salvação gratuita. Não é mais mérito. Não é mais observâncias de ritos
ou um formalismo, um legalismo que vem a sustentar e dizer ou entregar ao ser humano a salvação. Mas é a fé, é quem se abre a essa fé e se encontra o pessoal com Cristo Jesus que vai experimentar. Então essa é a bela notícia desse capítulo terceiro. Um terceiro da carta aos Romanos. Estudem bem, aqui nós vamos ter todo um discurso já iniciado, que depois nós vamos estar encontrando sobre a misericórdia, que é um tema muito importante, desenvolvido na carta de São Paulo. E, do ponto de vista prático, né, algumas aplicações práticas, aqui desse terceiro capítulo a gente traz alguns termos importantes para a gente viver. Primeiro, a humildade. Reconhecer a miséria do pecado, né? Saber que nós somos pecadores. O segundo é a confiança, acolher a justificação gratuita. Um outro termo é a gratidão, viver a fé como resposta de amor. E por último, não menos importante, a comunhão, ser igreja aberta, né? Testemunho da justiça de Deus, que salva todos, primeiro os judeus, os gregos e todos. Então, Deus não faz essa diferença de pessoas e Ele derrama abundantemente a sua salvação, a sua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Então, se Deus não faz isso, então a igreja deveria ser, sim, um lugar de acolhida, um lugar onde acolhe todos e apresenta essa salvação, essa misericórdia, essa justiça de Deus, que uma vez que nós a encontramos, nós também somos transformados. Não é que nós acolhemos os pecados, mas a justiça de Deus faz com que a gente possa acolher os pecadores e assim ir transformando a vida dessas pessoas. E elas vão assim experimentando a salvação, portanto a liberdade e a alegria plena. Boa leitura para todos, bons estudos, nos vemos no próximo episódio. Obrigado.